na Cristo, cara. Não passou? Eu passei, eu tomei tanta lambada, cara, tanta lambada. Eu não me preparei. Entendi. Por isso que eu digo. Na verdade, eu acho que não é nem que você não se preparou. Você achou que você estava mais preparado do que tudo. Sim, foi uma lição de humildade. Porque assim, ó, os caras me perguntaram coisas simples. Quer dizer, hoje eu entendo que são coisas simples, entendeu? Que se eu tivesse um mínimo de escutado a minha agência, ó, estuda isso daqui, ó, vê isso aqui, lê esse material, teria dado tudo certo. Mas simplesmente eu seria, para, né, cara? Meu Deus, eu sou maître no Hotel Mercury, cara. A primeira entrevista as pessoas vão ver se você fala inglês, mas não é, as pessoas não querem saber, cara, como é que você alimenta o teu gato em inglês. Com a gente foi através da Princess que você embarcou, né? Exato. De todos esses processos que você passou, qual a entrevista que você achou que foi a mais difícil? Foi com a Princess. Foi Por quê? entrevistas, né, cara? Porque assim, são bem seletivos. Fala pessoal, bem-vindo a mais um Portsidecast. Hoje nós estamos aqui com a presença do Ernesto, que embarcou com a gente na companhia Princess e vai contar um pouquinho da história dele sobre como que é trabalhar no restaurante. Ele já tem uma certa experiência também em outras companhias. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre toda essa experiência. Ele vai contar um pouquinho para vocês, tá bom? Fala Ernesto, vamos lá na tua apresentação aí. Há quanto tempo você já está nessa jornada de navios de cruzeiros? Ah, cara, tô bastante tempo nesse rolê aí. Eu acho que eu comecei isso em 2016, cara. Comecei em 2016. Eu trabalhava de maître no Hotel Mercury. E aí eu tinha saído, cara. Eu pensei, vou abrir um food truck para mim. Naquela época no Brasil tava bombando, né? Food truck, eu tava com dinheiro bom. Aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Pô, cara, tinha food truck pra tudo, cara. Eu tinha botado na cabeça, eu vou fazer um food truck. Aí, eu sei que aí, cara, aí minha esposa engravidou. Nós engravidamos, né? Ninguém não engravida sozinho, né? Sim, aí faz parte. Gêmeos, cara. Então eu pensei assim, não, peraí, cara. A minha já ideia, foi premiado. A minha ideia, cara, já foi premiado. Era que ela ia me ajudar. Cara, aí eu já tinha duas meninas, entende? Tipo, a gente viveu, eu e minha esposa, nós moramos na Europa por 11 anos. Então nós voltamos no Brasil, naquela época que deu um boom econômico no Brasil, nós acreditamos no país, aí voltamos. Aí eu vim, trabalhei, cara, eu ganhava mais do que eu ganhava na Europa, cara, quando eu voltei, pra ser bem sério. Eu morava legalmente na Europa. Aqui no Brasil você ganhava mais do que você ganhava na Europa? Imagina, você faz uma experiência fora, é porque assim, quando eu fui pra Europa, lá eu fui trabalhar de garçom, sempre trabalhei de garçom. Então eu cheguei lá, cara, eu era mais um garçom lá. Entende? Entendi. Depois de uma experiência internacional, quando você volta para o Brasil, cara, você é nível de maître. Isso daí não tem. Isso vale para o navio, isso vale para intercâmbio. Entende? Nesse ponto, assim, realmente, cara, é só quem vai para fora ver isso, cara. Você volta com outro olho, com outra experiência, e um entrevistador hoje, um RH, ele já percebe na hora. Então, por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, os caras já na hora, não é regado uma empresa da Accor Internacional aqui no Brasil. Eu falei, não, cara, vem trabalhar de maître pra gente. Não é. Então, assim, passei a ganhar mais do que eu ganhava lá fora. Claro, é uma função diferente. Eu voltei, eu já responsabilidade maior também, né, Ernesto? Demanda, sim, então isso aí faz diferença. E aí tá, né, cara? Aí eu pensei, pô, vou abrir esse food truck, aproveitar o embalo, né, cara? Aí eu vi, não, agora minha esposa fica mais difícil pra ela me ajudar. Aí fiquei naquela, será que eu abro? Será que eu volto? Aí eu me lembro que a minha esposa, ela viu um anúncio no Facebook e falou assim, cara, por que você não trabalha em cruzeiro? Você fala tantos idiomas aí, né? Eu falei, cruzeiro? Mas eu não conheço ninguém que trabalha em cruzeiro, nunca ouvi falar de nada de cruzeiro, só... Assim, é uma coisa, um mundo totalmente
É igual falar em concurso público 15 anos atrás. Ninguém sabia que existia concurso público. Né? Sim. O mundo do cruzeiro é um mundo que a gente não ouve falar. Entende? Tanto é que, quando eu tô no avião, uma coisa que você começa a trabalhar em cruzeiro é voar de avião, né, cara? As empresas, então você começa a voar de avião direto. Aí você senta do lado de alguém pergunta o que você faz, eu trabalho em cruzeiro. Cara, muda, as pessoas perguntam, mas o que você faz? Mas como é que é? Como é que não é? Porque, cara, você parece um agente 007, as pessoas ficam curiosas. Então, realmente é uma coisa muito satisfatória. O navio, assim, cara, ele abre as portas, né, Ernesto? Isso que você falou, assim, na verdade, assim, ó, seja uma experiência internacional, seja um navio, que também proporciona essa experiência internacional, ele abre as portas, né? Isso que você falou é muito comum da gente ver pessoas que vão para um contrato e aí dá aquele up no currículo, porque as pessoas só tendem a ver só o financeiro, mas ela esquece todo um contexto que vem junto do pacote a nível experiência internacional, né? Cara, eu acho que o financeiro, assim, o que te atrai quando você começa a fazer uma coisa com o cruzeiro é o financeiro, não vou mentir. Porque, poxa, cara, você pode ganhar aí, cara, tirar 15 mil reais tranquilo no mês, tá? Pra cima. Trabalhando em serviço, cara, de garçom, de cozinheiro, de camareira. Cara, é um serviço que, assim, todo serviço é válido, todo trabalho é válido, né, cara? O que acontece é que é o seguinte, hoje em dia no Brasil, para você ter um salário de 7 a 10 mil reais, cara, você tem que ter uma faculdade e ser concursado. Tá? Então, estamos falando de uma profissão, entende? Que você não precisa de estudo, você precisa de experiência. Eu trabalhei com uma camareira, cara, que ela não tinha nem experiência em camareiro. O que ela fez? Ela, para passar as entrevistas, ela pagou uma senhora que trabalhava no motel para ela mostrar para ela como é que arrumava um quarto. E como no motel no Brasil o giro é muito alto, ela passou uma semana, cara, arrumando cama, limpando o apartamento junto com a mulher. Cara, ela pagou 200 reais pra mulher para ela ensinar. Era um trabalho que ela já fazia, a senhora já estava limpando o motel, porque era o trabalho dela. Cara, ela foi lá, foi fazer a entrevista, passou, cara. Então, assim, são serviços que eu digo assim, ok, são sem faculdade, sem diploma, entendeu? Então, o dinheiro atrai. Só que só depois que você começa a terminar os contratos é que você percebe que a experiência que você faz internacionalmente é muito maior. É muito. Cara, assim, ó, o dinheiro que eu ganhei, entende, trabalhando nesses anos em cruzeiro, não se comparam minimamente às experiências e oportunidades que a vida no cruzeiro me trouxe. E eu vou dizer até mais ainda, ó, mais do que eu teve na Europa. Eu morei na Europa há 11 anos. Legalmente. 11 anos. 11 anos, legalmente. E a experiência em 7 anos de navio aí, cara, me abriu oportunidades que nunca na Europa me abriu. Nunca. O que você achou diferente, assim, de abrir dessa parte, até para o pessoal entender? O que você sentiu que foi tão diferente, assim? Cara, assim, ó, quando você vai para a Europa, a tendência de você ir para lá é porque você conhece alguém. Primeira coisa. Você vai lá porque você tem um parente, você tem, entende? Você vai acabar vivendo num gueto lá na Europa, tá? Você vai morar com os brasileiros, você vai sair com os brasileiros, você vai fazer um churrasco no intercâmbio estudantil, ele é muito limitado. Você vai lá para estudar, então você está em contato com outras culturas, mas você está com um foco no objetivo. Tá? Tem que ganhar esse diploma aqui, tá? Quando você vai para o cruzeiro, cara, você está imerso em inúmeras nacionalidades, tá? Então você convive com eles dia a dia. E, por exemplo, ó, um dia você acordou na Espanha, aí você desceu aquele tempo que você tem livre lá, você foi lá na Espanha, de tarde você tá, cara, no Marrocos. Entende? Você tá no México essa semana que vem você tá no Alasca. Entende? Por exemplo, você tá em Portugal, hoje, daqui 2 dias, você tá nos fiordes da Noruega. Então, assim, a tua mente abre muito mais, porque você percebe que muitas coisas podem ser feitas de maneira diferente com os mesmos resultados. Então, a primeira coisa que você perde é os preconceitos. E se você perde, não tem como. É porque, de certa forma, como você não fica só naquele mundinho, né? Que quando você vai, seja para a Europa ou fica aqui,
a gente está assim naquele lugar específico. Quando você trabalha no navio, isso é legal você tocar nesse ponto, porque a tua casa é móvel, né? Então, um dia você está num lugar, outro dia você está no outro. Então, praticamente todo dia é uma aventura nova, digamos assim. Isso a nível pessoal, né? Sim. Com certeza. Isso a nível pessoal abre a tua mente, que os passageiros também são diferentes. Toda semana tem gente trocando, tanto da parte dos empregados, tripulantes do navio, quanto da parte do teu chefe, quanto da parte dos passageiros. Tá? Que é uma coisa, quando você vai para um lugar, você vai se imergir numa cultura diferente, que já está pronta ali. Porém, tem mais uma coisa, isso no lado pessoal, que eu acho uma grande vantagem do cruzeiro em relação a ter ido para a Europa. Uma outra coisa que eu achei a nível profissional é porque o cruzeiro tem uns padrões, os estándares do cruzeiro são muito mais altos do que um respectivo hotel. Claro que, por exemplo, assim, você vai ter certas redes de hotéis, por exemplo, sei lá, você vai trabalhar no Sheraton, você vai trabalhar no Marriott, você vai trabalhar na Accor, são iguais no mundo inteiro, eles têm padrões altos. Tá? Mas Sim. Quando eu fui morar na Europa, eu fui trabalhar no trabalho que eles me davam. Entende? Eu não fui num intercâmbio, eu fui por mim mesmo. Então, por exemplo, eu fui trabalhar em um bar, em um restaurante, até eu me estabilizar e conseguir emprego em lugares melhores, onde tinha estándares maiores. Porque, assim, é como, por exemplo, no Brasil tem muita excelência, mas tem muito lugar que não tem excelência nenhuma. Isso vale para qualquer lugar do mundo. Tá? Agora, Sim. O navio, cara, 100% tem que ser excelência, cara. Porque, assim, ó, tem padrões de fiscalização, cara, dentro do próprio navio, a própria empresa se fiscaliza a si mesma. Então, por exemplo, padrões de limpeza, cara, que sim, cara, eu vi falar, mas eu só fui ver isso no navio. Entende? Você tem a sensação, Ernesto, uma coisa que uma coisa que às vezes eu fico pensando aqui comigo, porque é uma coisa que eu senti no navio, não sei se você sentiu a mesma coisa. Você não tem essa ideia de que parece que no navio tudo funciona? Cara, e se não tá funcionando, dá um jeito de resolver para funcionar? Não, cara, é um mecanismo, entende? Ali é um mecanismo, entende? É como um relógio, cara, as coisas acontecem. Eu acho que isso que é uma das primeiras dificuldades que a pessoa encontra no lugar com o navio, assim, porque você tem que se adaptar naquilo ali, porque as coisas funcionam. Se você, por exemplo, assim, ó, você vai embora, cara, as coisas continuam funcionando. O teu chefe foi embora, as coisas continuam funcionando sem... tem uma palavra em inglês que eu aprendi no navio, seamless. Entende? Que o negócio é como se fosse uma coisa sem costura, sem interrupção. Funciona padrão, as pessoas entram e saem. Então, isso, eu acho que o aprendizado profissional, cara, é que você ganha no navio, porque, por exemplo, quantas vezes aconteceu, cara, de uma pessoa faltar onde você trabalha e o negócio não ia? Não anda. Isso não acontece, cara. No navio isso não acontece. No navio não acontece. Verdade. No navio não acontece. Verdade. As coisas são feitas para funcionar. Mas Você sabe que eu acho que essa parte também ela tem muito a ver com o que a gente às vezes escuta e que faz total sentido. Que quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente tende a não crescer. E como o navio, todos os dias você está numa zona de conforto diferente, é o companheiro de trabalho que mudou, é o país que mudou, é a rota que mudou, são as regras que mudaram. Então, assim, é uma constante de mudança, então você aprende em tão pouco tempo muitas coisas, que acaba isso e fala assim, nossa, mas como pode tudo isso acontecer? Então, realmente é um mundo à parte, né? Ah, sim, você fica muito mais maleável, né? Por exemplo, é uma coisa que, por exemplo, quando eu estava lá na Europa, eu não precisava ser tão maleável, eu tinha que ser maleável no começo, depois eu entendi como é que funcionava o negócio, é aquilo ali, porque a cultura é aquela. No navio as coisas continuam mudando. As coisas continuam mudando, cara, muda, e você se torna tão prático nas mudanças, que é isso que eu digo, a tua mentalidade profissional é muito mais forte. Por exemplo, porque, vou te dar um exemplo bem simples assim, ó. Quando eu trabalhava de maître, tá, no Hotel Mercury, basicamente a clientela era aquela. Tá? Então, por pouco, exemplo, né? Eu sabia... Exatamente, muda pouco. Eu sabia o que era para acontecer, eu organizava com o pessoal de evento, tipo, você fazia um briefing ali com o pessoal do room service, tem essas necessidades aqui, era muito mais padronizado, todo dia era a mesma coisa. No navio tudo muda, cara, tudo muda, direto, entende? E a regra é você ser maleável, você tem que ser, porque senão você não consegue fazer. Você não se adapta. Então, cara, então se você é muito restrito, de fato, você não se adapta. Você espana facilmente. É isso que as pessoas têm que colocar na cabeça também. Porque se você não for com a cabeça aberta, vai ter mais dificuldade de adaptação. Com certeza. É por isso que eu acho assim, que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho experiência. Melhor coisa, cara.
A melhor coisa, porque, por exemplo, quando eu fui pro meu primeiro contrato, eu tinha tanta experiência na minha área que eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Como é assim que faz, cara? Não tem como não ser assim. As pessoas que eu vi que chegavam lá sem experiência, cara, os caras voavam na minha frente. Então eu aprendi com isso. Eu falei, não, peraí, você tem que ir com a mente aberta. Você tem que ir com a mente aberta. Não. Mas você sabe que isso porque você começou em 2016 e já tinha experiência. Hoje não é realidade embarcar sem experiência, né? Então, não, então, pois é, a pandemia mudou tudo, né, cara? Mudou muito. Mudou muito. É, É que, na verdade, assim, a experiência, hoje ela se faz muito mais necessária do que ela se fez num tempo atrás, porque hoje está mais difundido o trabalho a bordo. Então também. A companhia ela quer, por exemplo, hoje uma pessoa, uma pessoa que eles podem escolher, obviamente, né? Então eles querem alguém mais preparado, mas quando a gente fala preparado, e você tocou num ponto que a gente às vezes sente isso na entrevista, que a pessoa que é muito bem preparada, que nem você veio de um tempo de Europa, já tendo experiência, às vezes essa pessoa fala assim, eu sou tão bom no que eu faço que eu não preciso aprender nada. E na verdade você foi lá e tomou um tapa de pelica e viu que não é bem assim, né? Cara, a primeira entrevista que eu fiz total, zero, primeira entrevista, quando eu mandei um currículo, e aí, cara, a primeira entrevista me levaram para um navio. Eu fiz uma entrevista, né? Eu tava tão confiante, não, vamos lá. Cara, quando eu cheguei no navio, eu entrei no navio da Crystal, cara. Cara, eu já entrei em choque. Entendeu? Eu nunca tinha visto um trabalho tão... Cara, o negócio funcionava, reto, entende? Por exemplo, você quer ver uma coisa bem simples? Você vai num restaurante hoje no Brasil, um hotel, uma coisa, você vai ver um cara passando um pano numa mesa suja, aí ele joga álcool no pano e passa na outra mesa. É a coisa mais normal do mundo. Você senta na mesa, a mesa não tá nada grudando. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer na vida. Tá? Porque a preocupação deles não é só limpar, mas é higienizar. Entende? Sim. Então, a indústria de cruzeiro, ela é tão bem feita que ela se permite de dar essa qualidade a mais para o passageiro. Então, por exemplo, assim, não é só limpar, você tem que higienizar, tem que passar um pano. Uma outra coisa para deixar sem bactérias aquilo ali. Entende? Que é uma coisa que você, do jeito no Brasil, as pessoas não exigem isso, ninguém proporciona isso. Sim. Cara, por exemplo, eu fui um grande parque no Brasil uns dias atrás, entende? E, cara, foi a mesma coisa. O serviço de alimentação é bem básico. É uma coisa que se você for num cruzeiro, cara, como passageiro, não precisa ir como tripulante, como passageiro, você fica abismado. Então, a primeira entrevista que eu vi, eu fiquei abismado. Eu falei, eu não sou... Você já começou na Crystal? Até para o pessoal entender assim, qual foi a tua primeira companhia? Eu não passei na Crystal, cara. Não passou? Não passei, eu tomei tanta lambada, cara, ali. Eu não me preparei. Entendi. Por isso que eu digo, na verdade, eu acho que não é nem que você não se preparou. Você achou que você estava mais preparado do que tudo. Sim, e se perdeu. Foi uma lição de humildade. Porque assim, os caras me perguntaram coisas simples. Quer dizer, hoje eu entendo que são coisas simples, entendeu? Que se eu tivesse o mínimo de escutado a minha agência, estuda isso daqui, vê isso aqui, lê esse material, teria dado tudo certo. Mas eu simplesmente eu seria, para, né, cara? Meu Deus, eu sou maître no Hotel Mercury, cara. O que eu tenho que aprender? E era uma vaga de ajudante de garçom, de comida. Você não precisa aprender isso, cara. Eu vou aprender isso. Eu nem li. Então, cara, os caras me perguntaram coisas básicas, tipo assim, o que é um espaguete à bolonhesa? Ninguém, cara, ninguém. Eu não preciso... O que acontece? Você não pensa, não passa na tua cabeça que você precisa explicar para um hóspede, para um passageiro, para um cliente no restaurante, o que é um espaguete à bolonhesa. Ele sabe o que é. Justo? Então, quando você me perguntou o que era, eu simplesmente não sabia explicar, porque eu nunca expliquei isso na minha vida. Então, eu vi, não, mas existe uma padronização nas entrevistas. Então, você tem que estar pronto para passar a entrevista. São duas coisas separadas. Uma coisa é a entrevista que você faz, é o currículo que você apresenta, né? Por exemplo, existe um modo correto. Ou seja, a pessoa tem que confiar muito na agência que ela está fazendo. O currículo é feito dessa forma. As entrevistas acontecem dessa forma. Depois, o terceiro passo, como é que acontece dentro do navio? Entende? Então, acho que esse é um ponto. Então, eu devia ter escutado mais a minha gente, devia ter preparado mais. O que eu fiz? Eu tomei essa lambada tão forte que eu fiz 2 entrevistas depois daquela. Eu passei nas 2. Qual foi a que você passou? Quais outras 2 companhias que depois você aplicou e que você foi aprovado?
fui aprovado para Costa e para Norwegian Cruise Line. Na mesma posição em ambas ou não? Na mesma posição em ambas. Aí eu fui sempre para Junior Waiter. Isso lá em 2016, né? É o que algumas companhias chamam de Assistant Waiter, para o pessoal entender melhor. E que aqui em terra a gente chama de Cumim, né? Exato. Só que assim, ó, por exemplo, ó, o que acontece é uma coisa. Por exemplo, quando você trabalha de Cumim no Brasil, é muito simples para você se tornar garçom. É muito simples. Porque o serviço no Brasil se exige pouco de garçom. Não se exige muito. No navio, as exigências são maiores. Tá? As exigências são maiores. Né? Porque existe um padrão. Justamente para o negócio funcionar sem você, as coisas têm um padrão. Então você tem que aprender como é que é esse padrão. Então o Junior Waiter ali, na maioria dos casos, cara, os caras que já estão trabalhando já sabem como é esse padrão. Porque muitas pessoas começaram no refeitório da tripulação. Sim. Entende? Então, quando eles são promovidos àquela posição ali, eles já sabem o que fazer. E você chegou lá e você não sabe. Então, você tem que ter esse período de aprendizado ali. Agora sim, ó. Por exemplo, eu passei para a Norwegian Cruise Line e, cara, foi meu primeiro contrato. Eu adorei a rota, eu fui para o Alasca, fui para os Estados Unidos, cara. Fui para a Colômbia, fiz o canal do Panamá. Então, assim, para mim foi fantástico, cara. Na ocasião, você passou nas duas e decidiu pela Norwegian. Eu decidi pela Norwegian, entende? Tá. Porque eu achei assim, o que acontece? Eu já tinha morado na Itália, então a costa seria muito fácil para mim, porque eu falo muito bem italiano, morei na Itália há 11 anos. Então eu pensei, não, vamos sair da zona de conforto. Eu entendi que eu tinha que melhorar. E aí eu fui para o Cruise Line. Assim, por um lado eu amei a rota, mas não foi fácil. Não foi fácil, porque é aquilo que eu digo, você tem que se adaptar. Por exemplo, existiam pessoas lá, cara, que eu vi que tinham muito menos experiências de minhas, porém o camarada ele funcionava melhor naquela posição porque ele já sabia como é que era o padrão. Então eu tinha que descobrir. Chegou, assim, teve dia ele eu veio sem vícios. Casa, vou embora. Veio sem vícios, né? Isso, antes da pandemia o camarada não tinha, eles contratavam muita gente, entende? Sem experiência. Só que o camarada já estava ali, ele começava, por exemplo, posições mais simples e desenvolvia ali. Eu já cheguei numa posição que eu tinha que saber as coisas. Mas assim, eu fiz o meu contrato. A minha ideia foi assim, não, vamos terminar o contrato. Você tem que terminar. E foi promovido no primeiro ou não chegou a ser promovido? Aí o que acontece, cara? É o que eu te digo. O cruzeiro, eles traz muitas experiências e oportunidades que o trabalho em terra não acontece. Por exemplo, eu trabalhei com um rapaz lá que ele era do Zimbábue. Cara, imagina você trabalhar com um cara que é lá da África, cara. E o cara é super amigo meu, cara. Cara, a gente saía junto no México, a gente acampar no Alasca, sabe? Foi muito top. Entende? E esse camarada, depois que eu voltei pro Brasil, terminei meu contrato, tô de férias. Entende? Eu tinha a oportunidade de ser promovido ali, mas aí ele me mandou um e-mail. Ele falou, cara, vamos aplicar, tem que aplicar para outra companhia, tem que aplicar para Seaborn. E aí eu apliquei para Seaborn. Na outra agência, apliquei para Seaborn. Fui de garçom. Eu fui numa posição melhor na outra companhia. Você já foi direto como garçom para Seaborn? Depois desse contrato da Norwegian, você foi para Seaborn. Exatamente. Porque eu conheci uma pessoa ali dentro que me indicou, entende? Então, quer dizer, quando eu fui através da agência, fazer todo o processo normal, eu tinha uma pessoa ali dentro que tinha uma referência minha. Então, quer dizer, são essas oportunidades que acontecem você trabalhando em cruzeiro. É o chamado network que você fez e você soube usar ele pro bem, né? De um ajudar o outro. Então, e assim, uma pessoa de uma cultura totalmente diferente, de um país totalmente diferente, língua, cultura, tudo diferente. Então, são essas coisas que te proporcionam. Aí eu fui para Seaborn, cara. Para Seaborn eu fui para Bali, fui para Índia, cara. Fui para Dubai, fui para Oman. Cara, minha geladeira é socada de magneto. E aí, o que acontece? Estou na Seaborn. Trabalhei, estou 2 contratos na Seaborn, cara. Seaborn é muito legal, 4 meses só de contrato. Eu ganhei, cara, muito bem. Aí o que acontece? Eu pensei, não, né, cara, tá na hora de dar uma melhorada. Aí eu peguei, voltei para a agência e falei, eu quero aplicar para Disney. Eu queria ir para Disney. Aí nisso veio a pandemia, né? Aí nisso veio a pandemia, aí todo mundo parou. Todo mundo parou e a primeira a voltar foi a MSC. O que eu fiz? Apliquei para a MSC. Só que nisso, durante a pandemia, eu tinha feito, quando eu apliquei para Disney, cara, eu já tinha passado para a Azamara, fiz uma entrevista para a Azamara, fiz uma entrevista para a Celebrity, passei nas duas, na Samara, na Celebrity, para quem mais que eu tinha feito. Você já tá expert em passar entrevista, hein? Não, cara, é porque assim, é porque existe um padrão. Cara, assim, porque quase sempre são 2 entrevistas. Entende?
A primeira entrevista as pessoas vão ver se você fala inglês, mas não é, as pessoas não querem saber, cara, como é que você alimenta o teu gato em inglês. Ninguém quer saber qual é o teu programa preferido em inglês. Quando eles perguntam assim, how about you? Eles não querem saber, cara, da tua vida. Eles querem saber do emprego. Eles querem saber se você desenvolve naquela posição. Se você consegue se comunicar. Entende? Então, por exemplo, você tem que ter um inglês suficiente para se apresentar. Né? Para se apresentar para as pessoas. Entende? Então, assim, o que você tem que aplicar ali o que vão me perguntar? Eu estou numa entrevista de emprego. É a mesma coisa que acontece numa entrevista de emprego no Brasil. Por exemplo, você vai lá numa entrevista de emprego para trabalhar no shopping. Tá? O camarada, ele não vai testar o teu português, porque ele sabe que você fala português. Mas se você for chegar na entrevista lá e falar mesmo, problema, você não vai ser contratado. Você sabe que aqui a gente às vezes pega algumas situações que a pessoa realmente não fala o inglês, mas às vezes até o português é uma dificuldade. Então, assim, aí acaba sendo complicado, né? De colocar também no processo seletivo. Uma coisa quando eu comecei, meu inglês não era muito bom. Eu passei na entrevista, meu inglês foi suficiente para passar na entrevista, mas eu vou te dizer que quando eu cheguei lá, meu inglês eu entendia, mas eu não conseguia me expressar. Uma coisa que a pessoa tem que fazer, e se você pode investir num curso de inglês, no navio, está focado. Faz o inglês com pessoas que já. Isso aqui, por exemplo, com o pessoal que já lida com isso, entendeu? Porque, por exemplo, você vai procurar fazer um curso de inglês na CCA, você vai fazer um curso de inglês online, os focos são outros, entende? Sim. Procura alguém que te ensine inglês para navio. É que vai começar eu já tive franquia de escola de inglês e é uma excelente franquia que era Time, né? Eu já fui franqueado de uma escola de inglês. O que acontece numa escola de inglês? Ela vai começar do beabá, do verbo to be, verbo to have, e você fica naquilo ali que você aprendeu na quinta série. E até a gente tem um curso aqui de inglês específico e preparatório para navios, que justamente é o quê? É encurtar o trajeto do candidato. Então, se você às vezes vai para uma escola convencional, de fato você vai ter mais dificuldade, vai demorar mais tempo para aprender. Né? Para você ter uma ideia, eu trabalhei com gente, cara, que trabalhou nas 3 de Disneylândia. O cara trabalhou em Anaheim, o cara trabalhou na Califórnia, o cara trabalhou em Orlando. Cara, mas aí o que acontece? O camarada ali, dentro do navio, tem um linguajar específico para as coisas. Entende? É diferente. Entende? E aquele inglês que você tem que falar. Inglês do navio, né? Cara. Você precisa falar existe o inglês e o inglês do navio, né? Você tem que aprender inglês no navio. Então, quer dizer, uma pessoa que tem experiência no navio, ela pode te ensinar isso, que é isso que você precisa. Entende? Tá? E eu nem estou só falando de gírias e coisas e jargões que são necessários, mas isso aqui é necessário. Você não precisa aprender. Cara, você tem que aprender, eu tô com um problema na minha cabine. O banheiro tá entupido. Eu dizia as alergias em inglês. É isso que você precisa. Preciso trocar meu uniforme, que tá grande, tá pequeno, essas coisas. Entende? Esse sapato não tá servindo. É isso que você precisa. Você não precisa dizer para as pessoas, aprender como é que você coloca as 4 conjugações, entendeu? Do if, entendeu? If, I, would. Cara, sabe? Então, o tempo que você perde nisso, você deixou de se aprimorar nas coisas que você realmente precisa para passar numa entrevista e para se dar bem no seu contrato. Então, assim, eu busquei isso. Eu paguei pessoas, entende? Que estavam dentro do navio para me ensinar. Foi aí que eu passei para a Zamara, que eu passei para a Celeste. Porque até então eu trabalhei em empresas menores, a Norwegian, fui para a Cibor, porque eu conheci alguém, entendeu? Com a MSC, para você ter uma ideia, tu vê, eu paguei para alguém que já tinha experiência em navio para me ensinar inglês de navio, para me melhorar aquilo ali que eu precisava. Tá? A pessoa que eu vi que sabia se comunicar bem dentro do navio. Entrei em contato com a pessoa e aprendi. Tu vê, eu passei na entrevista para a Zamara, passei na Celebrity. Tá? Então, são 2 empresas top. Tá? Sim. Top. Dinheiro top. Tá? Aí o que acontece, cara? Eu veio a pandemia, eu apliquei para a MSC. Porque, cara, a pandemia quebrou bastante, tá? A pandemia me deixou bem quebrado. E o que acontece, cara? Eu sei que eu peguei. Quando eu fiz a entrevista, cara, para MSC, o meu inglês de navio tava tão bom, cara, tão afiado, que os caras me perguntavam, também aquelas perguntas de navio. E eu sabia responder a resposta que eles queriam ouvir, do jeito que eles queriam ouvir. Então, cara, eu fiz a entrevista para ajudante de garçom na MSC.
Mesmo tendo saído da Seaborn como waiter. Exato. Mas olha só, cara, mas é o que eu digo, pandemia. Na mesma entrevista, cara, eles me ofereceram de garçom no Yacht Club, que é a primeira classe da MSC. Você se nivelou para o número abaixo porque você estava querendo voltar por conta da pandemia. Exatamente. E já te colocaram no nível acima. Exatamente, entendeu? Então, assim, olha, cara, gente que trabalha, sei lá, 20 anos na MSC não conseguia entrar lá no Yacht Club. Então, tipo assim, eu fiz isso na mesma entrevista. Mas por quê? Porque o meu inglês estava legal. Então, assim, se você pode fazer um inglês, cara, é um investimento que vale a pena. Cara, você tá pensando em aplicar para navio? Faz uns extras aí final de semana, cara. Vai fazer umas diárias, limpa a casa, vai puxar um cimento. Cara, ganha aí uns 200, 300 reais a mais, cara. Investe aí no inglês de navio. Cara, você tira isso no primeiro mês, cara. Você tira realmente é algo assim que... É que quando Sim. você fala, a pessoa começa a pensar no investimento. Fazer o exame de saúde, não sei o quê. Cara, mas você faz um mês, cara. Você tira, cara. Você tira. E se você investe... Mas é porque as pessoas, Ernesto, assim, a gente que lidar com muita gente, você também por causa do navio, mas como a gente lidar com a parte do RH aqui na agência, né? A gente sente que as pessoas elas querem tudo mastigado de certa forma no sentido de facilidades, né? Existem até um certo ponto que existem as facilidades de ter acesso às informações, de fazer o que tem que fazer, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela, quer estudar, quer ganhar experiência. Então, quando eu falo assim, cara, vai trabalhar um tempo no Habib's, no McDonald's, no Burger King, a pessoa assim, mas eu vou trabalhar no Burger King, mas se você não topar ir pro Burger King, por que você quer ir pro navio? Ou porque você quer ir pro McDonald's? Um exemplo, tá? Poderia ser o restaurante da família, mas a pessoa tem que ter uma experiência até para que ela possa se desenvolver quando chegar dentro do navio. Como eu te digo assim, ó, aquela menina que eu trabalho de camareira, cara, ela pagou para uma pessoa que trabalha no motel para mostrar para ela como é que fazia. Então, assim, se você hoje aplica para um Habib's, aplica para um McDonald's, você tem uma experiência de restaurante, ó, trabalhei num ambiente de... Por quê? E olha só, vou te dizer uma coisa, uma experiência num Habib's da vida, num McDonald's, é muito melhor do que no restaurante convencional. Uma, porque são empresas internacionais, e quando você vai estar numa entrevista, você sabe, ok, não é porque vocês... a questão ali tem certos procedimentos, ok, essa pessoa sabe trabalhar numa espécie de linha de montagem. Mas porque no navio, cara, você faz uma coisa, e aquela coisa tem que ser feita. Você não é tudo, né? Por exemplo, você trabalha hoje num restaurante, cara, na praia, trabalhei muitos anos no restaurante na praia, você faz tudo. Sim. Um dia você está fazendo uma coisa, um dia você está fazendo outra, um dia você está fazendo outra coisa. O navio, cara, é bastante gente. Até para o pessoal entender aqui, até para o pessoal entender assim, né? Porque às vezes o pessoal, vamos lá, eu gosto de ir parando assim, Ernesto, porque a ideia é que você fale de fato o que você teve de impressão, mas acho que com essas pontuações que vocês vão colocando na nossa conversa, eu vou tentando também aqui fazer da melhor forma para que as pessoas que estão escutando entendam que, assim, quando eu aqui mencionei Habib's, McDonald's, Burger King, isso eu tô falando para vagas que são vagas de entrada no navio. Obviamente, se você quiser ir para vaga de waiter na Seaborn ou na Princess ou em outras companhias, o ideal é que você tenha essa experiência em hotéis e resorts, se for comparado ao mesmo nível que é o que a companhia pede. Eu tô falando no caso de você entrar, né? De você pegar vagas de entrada pensando a nível restaurante, né? Porque o que acontece é o seguinte, cara. Se a pessoa tem que ter também mentalidade assim, ó. Por exemplo, eu vou entrar numa vaga para trabalhar no comércio, não tem problema. Eu vou pegar uma vaga para vir trabalhar de ajudante. Vai, cara. É para trabalhar de dishwasher, para trabalhar. Vai. Bota o teu pé lá dentro. Bota o pé lá dentro. Se você quer fazer uma carreira internacional, cara, o que eu te digo, é muito mais do que o dinheiro. É muito mais do que o dinheiro. Tá? É muito, muito mais. Muito mais. Entende? Porque, por exemplo, cara, eu vou te dar um exemplo bem grande. Por exemplo, eu fui para Disney, eu saí disso dali e fui para Disney. E eu saí da Disney para Princess. É uma coisa que... É isso que eu ia falar. Eu só até que eu queria entender. Você fez a MSC, depois da MSC você foi para Disney. E da Disney foi Princess, em qual posição? Fui como garçom. Como garçom. Entende? Porque assim, ó, cara... eu acho que uma coisa que você tem que pensar, quando você escolhe hoje que é o que eu faço, tá? Isso está me levando hoje num passo a mais. Talvez depois a gente pode comentar sobre isso. Mas hoje está me levando um passo a mais porque
eu aprendi uma coisa, tá? A Disney, assim, ela me trouxe muitos amigos, muita gente, mas uma coisa que eu aprendi bastante lá foi que você não deve escolher uma empresa por dinheiro. Assim, você pode escolher uma empresa por dinheiro. Você passou nas entrevistas lá e você pode escolher várias empresas. Você pode escolher pelo salário, você pode escolher pela posição, entendeu? Muitas vezes assim, não, vai onde te dá Pelos mais dinheiro, benefícios, às vezes as né? pessoas escolhem pelos Vai, benefícios. a Disney ela te dá ticket para você ir no parque e tal. Outra pessoa vai dizer, não, eu vou naquela empresa lá porque eu vou com uma posição melhor, lá eu vou ser isso, lá eu vou ser aquilo, ou aqui eu tô de camareira, lá eu vou de guest service, entendeu? É uma coisa. Eu aconselho você a escolher pela cultura da empresa. Qual que é a cultura da empresa? Ela bate com a tua cultura? Né? Você vai ler o que essa empresa procura. Qual que é a missão dela? É só ganhar dinheiro? O que ela quer? Então, isso você pergunta. Isso é uma coisa que eu fui melhorando. Eu fiz tantas entrevistas, passei em tantas, que aí depois eu comecei a aprimorar isso. Então, quando eu fiz uma entrevista com a Princess, o cara me perguntou assim, você tem uma pergunta para me fazer, né? No final. Eu falei, tenho. Qual que é os valores dessa empresa? Sim, tipo, o que a empresa, quando a gente fala de valores, Ela assim, valores proporciona morais, para o. né? Uhum. Você pega assim, o que essa empresa, quando, por exemplo, assim, ó, uma empresa fala assim, para nós, assim, o importante é a excelência no serviço, né? Então, por exemplo, a excelência, quando foi a última vez, eu perguntei para ele, qual foi a última vez que você viu essa excelência aí? Então, a pessoa diz, eu nunca vi. Então, você não tem. A pessoa diz, não, olha, eu vejo isso, outro dia eu fui aqui nesse navio, o sujeito, ele esqueceu o telefone dele lá, a pessoa devolveu o telefone já carregado. Entende? Então, peraí, isso é excelência. Entende? Então, assim, os valores da empresa tem que bater com os teus. Entende? É Por raro exemplo, alguém assim, uma empresa escolher ela por isso, valoriza. hein? É raro, Cara, é mas então, porque é raro. isso foi porque isso que eu te digo, isso vai te moldando. Com o Sim. tempo, cara, trabalhar com um ambiente assim, a tua mente vai se moldando. Entende? Por exemplo, assim, Desses processos seletivos todos que você participou, com a gente foi através da Princess que você embarcou, né? Exato. De todos esses processos seletivos que você passou, qual a entrevista que você achou que foi a mais difícil? Cara, foi com a Princess, Na tua opinião. Foi com a Princess, Foi Por 3 quê? entrevistas, entendeu, cara? Porque eles são bem seletivos. Se você consegue passar com a Princess, cara, assim, ó, porque uma que eles pagam o salário mais alto de todas que eu já trabalhei. Até do que da Primeira Disney? Coisa, realmente paga o salário mais alto. Até do que da Disney, cara. Cara, assim, ó, a Disney, ela não tem um salário fixo. Entende? Para você poder ganhar bem com a Disney, você tem que vender. Se você não vender, você não ganha. Entende? Então, em certos momentos eu me sentia, eu não vou dizer constrangido, mas, por exemplo, cara, lá muita família na Disney. Entende? Então, por exemplo, tem a noite do pirata lá, você tem que vender a canequinha do pirata. Então, eu tinha que ligar a canequinha do pirata lá, acesa, entendeu? Para ela brilhar, para as crianças pedir para os pais e os pais comprar. Igual entende? No circo que faz as interrupções, aí você tem que. Vai lá aqueles balões e faz a criançada querer, né? Ó, por exemplo, entende? Você, sei lá. Eu que sou pai de 2 crianças, eu sei muito bem o que é isso. Essa é a hora que o olhinho da criança vai brilhando e fala assim, ó. Papai, compra pra mim. Tem que ser meio sem dó. Para você poder ganhar, na Disney você ganha 4, 5 mil, sim. Se você fazer assim, sim. Entendeu? Você tem que ter meio assim. Cara, eu achei assim, meio. Mas eu fazia, cara, porque eu tava ali, eu fui trabalhar para a empresa, eu tinha que trabalhar do que eles pediram. Eu assinei o contrato. Né? Mas eu entendi que eu queria valores diferentes. Entendeu? Eu queria valores diferentes. Você, então, assim, são essas coisas. Que te levou. Agora, o que te levou a sair da Disney para ir para Princess com a gente foi essa avaliação que você fez no teu conhecimento e o que proporcionou? Então, ó, tem uma questão a mais ali. Porque assim, ó, eu comecei a me informar de outras companhias, entendeu? E aí, porque assim, eu sempre quis melhorar a minha vida. Eu acho que você sempre tem que conseguir melhor e estar melhor. Entendeu? Eu gosto muito da Disney, estou com a camisa deles porque eu gosto deles, entende? Essa camisa que eu tenho em casa. É uma empresa sensacional. Porém, a Princess, assim, cara, vou te ser bem sério, cara, quando eu comecei a estudar sobre a empresa, eu vi uma coisa que ali me ganhou, tá? Porque, por exemplo,
eu tinha uma ideia que eles poderiam, tá? Que eles poderiam pagar a tua faculdade. Eu tinha uma ideia disso, mas eu não tinha certeza. Tá? Então, comecei a me informar, entende? Então, uma coisa que eu sabia que tinha alguma coisa assim que eles poderiam pagar a faculdade, entende? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer as entrevistas com a Princess, eu perguntei isso. Então, uma das coisas que eles me ganharam ali foi isso, cara. Tipo, falaram assim, não, olha, nós, a partir do segundo contrato, se você fazer uma faculdade, ou um treinamento, ou um curso que seja relacionado àquilo que você está trabalhando com a gente, você pode pedir um reembolso, e a gente reembolsa até $3.000 anuais. Uau. Ou seja, você pode fazer uma faculdade nos Estados Unidos com isso, cara. Tá? Então, isso, o que é isso? É uma empresa que ela procura melhorar o próprio funcionário. Entende? A Carnival Corporation, cara, é a única no mundo que faz isso. As outras empresas não fazem, a Disney não faz. Entendeu? Então, assim, para mim, esse valor de melhorar a vida dos lugares, das pessoas que eles entram em contato, que é o valor da Princess, me ganhou. Entendeu? Então, assim, tenho amigos ainda na Disney, amigos da MSC, tenho amigos na Cibor, pessoas que eu mantenho contato com o mundo inteiro, entendeu? Tipo, sensacional. Entende? Porém, esse ponto, cara, tipo, eu nessa vida de cruzeiro, cara, eu fui desde o Havaí até a Nova Zelândia. Entendeu? Passei na Índia, passei no Oriente Médio, passei no Sudeste Asiático. Aproveitando que você está falando sobre isso, quantos contratos você fez, quantos navios você trabalhou e quantas companhias você já trabalhou também? Quantos navios, quantas companhias e quantos países? Companhia já foi umas 5, cara. Países eu perdi a conta, cara. Acho que mais de 50 países, cara. Mais de 70 países. Depois tem países menores que você vai ali, você toca por um dia, entende? Você acha que às vezes nem é país, né? Às vezes não conhece, né? Cara, tipo, de manhã a gente tava na Albania, de tarde tava no Montenegro. Entende? São 2 países, né? Sim. E quantos contratos você fez? Você já parou para contar, não? Cara, eu fiz, bota aí uns 2 por ano, cara. Eu devo ter feito mais uns 14 contratos. Tira o período da... Bastante. A pandemia ali, foi 1 ano e pouquinho. Cara, acho que eu fiz mais de 10 contratos. Tá. Não, 4 meses, que era 6 meses, outra que era 7 meses. Sim. Esquece a visão em relação a valores, que eu sei que hoje você botou em pauta aqui. Mas se você fosse pensar assim, tá. Você hoje, do hall de companhias que você já passou, que você trabalhou, qual que você curtiu mais, independente se é atual ou não sei, assim, o que você curtiu mais? A Princess é muito melhor, cara. Assim, ó. Sério? Ó, eu vou ser bem sincero aqui. Por exemplo, ó, o primeiro contrato que eu fiz, eu tinha muito mais liberdade. Tá? Eu tinha muito mais liberdade. Porque eu não sabia as coisas, entendeu? Então, por exemplo, assim, porém mais no sentido que ela se diverte de um modo diferente. As pessoas são diferentes entre elas. Tá? Tem gente que é mais tímida, né? Tem gente, sei lá, talvez tenha algum preconceito na cabeça. Então tem muito isso, cada um é cada um. Porém, cara, o processo foi muito melhor, cara. Assim, ó, eu trabalhei em navios grandes e navios pequenos. Tá? Na Cibor, a gente era mais ou menos ali em 400 tripulantes. Tá? É que é considerado super iate, né? A gente tem vagas para eles também. Exato. Então, tipo assim, tem esse lado, tá? Porém, ó, por exemplo, depois tem pessoas que vão se divertir mais fazendo compra. Então, por exemplo, você vai fazer mais porto nos Estados Unidos, você vai poder comprar mais coisas mais baratas. Tá? Uhum. Tem gente que gosta de ir na praia. Né? Então, se você vai fazer tipo, Sudeste Asiático, México, você vai se divertir mais. Então, tem tudo isso. Tá? Cada um vai ter. Porém, eu particularmente, cara, na Princess você curte estar dentro da vida. Eu posso compartilhar depois. Foi você que mandou um vídeo, hein? Eu posso até aproveitar que você falou isso. Eu posso compartilhar aqui no nosso vídeo, quando eu for fazer a postagem aqui. Mas eu posso postar aquele vídeo que você mandou assim da piscina. Não vem pra cá não, que tá ruim. Pode. Eu vou colocar aqui junto da edição que você fez esse vídeo. Eu achei um barato. Aí, ó, recado aí pro pessoal do grupo aí, ó, não tá fácil, tá?
É difícil a vida a bordo, entendeu? Tem que ver se vocês querem vir mesmo, tá? Ver se vocês querem vir, ver o que vocês querem fazer, tá bom? Ó, pra você ter uma ideia, tá? Eu tu vê, ó, na Disney, na Cibor, na MC, todos os outros que eu trabalhei, cara, não tinha piscina, cara. A piscina era, cara, eu tava em São Francisco naquela ali, tá? O pessoal queria sair do navio, eles foram lá na praia. Pra que eu fui na praia, cara? Aqui é piscina aqui, cara. Peguei as toalhas do próprio navio, fui lá na piscina, botei música, tava de boa. Cara, é isso que eu quero te dizer. Você consegue se divertir mesmo estando no navio. Entendeu? Então, assim, claro, tu tem a sua, tem que ser, né, não, tem que ser comedido. Né? Você não tá fazendo cruzeiro, você é um tripulante. Porém, É que assim, a área cara, pro pessoal assim, ó, não é que o Ernesto pegou a toalha na hora de folga e foi pra piscina do passageiro, ele foi pra piscina da tripulação. Não. Existe Isso a área. é Existe a área da tripulação e existe a área do passageiro. assim, ó, muito bem cuidado. Eles cuidam muito bem do tripulante. Eles, cara, tu pensa que eles fazem até torneio de pôquer, cara. O tripulante, valendo dinheiro. O camarada que quer, que gosta. Eu não gosto de apostar dinheiro. Por isso eu digo, vai um pouco de cada um. Mas, cara, eu nunca vi isso, cara. Os caras fazem. Por exemplo, você não pode ir no casino nos navios. Tá? O tripulante não é autorizado a jogar no navio. Mas ali os caras fazem torneio de pôquer, torneio de blackjack. Cara, torneio de dados, torneio do cinema, competição de videogame. Então, assim, é muito bom. Com muitos passeios, cara, muitos passeios fora, entende? Assim, ó, toda hora tinha uma festa no Crumeg, alguma independente. Cara, muito bom. Entende assim, ó, o jeito Você pode falar cuidam, valores, assim, quanto é que você estava ganhando? Hein? Você pode falar valores assim, quanto você ó, estava ganhando como ideia, garçom na Princess? Você ganha $3.000 como salário fixo. Tá? Como salário fixo. Tá? E a partir daí, cara, você pode ganhar gorjeta. Entendeu? Entende? Poder um pouco da rota que você faz. Entendeu? Mas isso é um dinheiro que ele é livre. Livre. Sim. Você não tem gasto nenhum. Você não gasta com água, com luz, com comida, com transporte. Cara, eles te pagam a passagem, te pagam a estadia no hotel, os transfer. Assim, bicho, melhor, e é o melhor salário hoje, tá? Para garçom hoje é o melhor salário. Tá? É o melhor salário. Assim, ó, eu não posso falar porque eu não vivenciei, eu posso falar do que eu vivenciei. Quando eu trabalhava a bordo, lá em 2005 que eu comecei, eu escutava muitas pessoas falarem que a Disney era a melhor companhia para se trabalhar na questão de tripulante. Assim, hoje eu vejo muitos candidatos Disney fazendo processo para as outras companhias. E óbvio, cada um tem o seu motivo pelo qual quer entrar ou sair de uma companhia. E vendo você, por exemplo, hoje falar assim... Né, cara? A Princess, ela tem... A Disney tem 4, 5. Então, assim, você tem que esperar para voltar a bordo. Não é bem assim. Entende? Entendi. A rotatividade era muito alta? Cara, exatamente. Depois tem uma outra coisa. Por exemplo, ó, vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. É uma coisa que eu consigo fazer isso com a Princess. Entende? E quando termino, eu não posso voltar, porque tem uma rotatividade, tem muito navio. Tem uma coisa aqui na Disney, cara, se você disser assim, olha, eu quero ficar um pouco em casa aí, quero tirar uns 6 meses aí, quero sair da rotação por 6 meses, você não sabe quando você vai voltar. As outras empresas, a mesma coisa, a Princess é gigante. Então, assim, são experiências que te dá. Às vezes, por exemplo, você está trabalhando no lá, você conheceu alguém, aí você pensa assim, não, eu quero fazer um mochilão na Ásia. Conheci uma filipina, casei com um italiano, entendeu? Quero fazer um mochilão, quero passar aí uns 8 meses na Itália. Quero conhecer a Itália. Fiz um dinheiro bom no navio, conheci uma pessoa, vou sair um pouco da rotação. Cara, quando é que você vai voltar na rotação? Então, com a Disney tem essa dificuldade, porque tem menos navios. Com a Cibor tem menos dificuldade, tem menos navios. A Princess tem muito navio. Então, assim, outra coisa, tem muito garçom. Por exemplo, você vai trabalhar num navio grande, tem muito mais garçom do que num navio pequeno. A Disney tem menos garçom. Então, são essas liberdades, entendeu? E aí a gente volta mais uma vez, entendeu? O cuidado que eles vão ter nos lugares que eles tocam, com as pessoas que trabalham com eles. Tem a ver, mais uma vez, tem a ver com os valores que eles trazem, entendeu? Legal. Os valores são muito grandes. Legal ter essa visão da tua parte. É óbvio que assim pode ser que outra pessoa tenha uma visão totalmente diferente, né? É o que a gente conversou.
Aqui a ideia é a sua impressão sobre a companhia sem o viés agência falando, é o que você tá sentindo em toda a tua experiência, né? E se você pudesse, assim, por exemplo, escolher uma rota do que você conheceu ou que você ainda não conheceu, qual que você escolheria, que você coloca ali Cara, como uma ideia? O que me falta é a África, cara. Eu nunca fui na África. E ele tem poucas rotas na África, né? A única rota que tem ali é a África do Sul, né? Então, assim, eu nunca fui ali. É o único lugar que eu não fui. O resto do mundo eu fui todo. Realmente tudo, cara. O navio me levou por tudo e grátis. Tá pagando, aliás, né? Pagando pra isso. E eu vou te dizer assim, ó, que, cara, a melhor rota, na minha opinião, cara, é quando você faz a Baixa Califórnia ali, cara, que faz Califórnia e México, cara. Porque, tipo assim, ó, porque você vai no México, você consegue ir nas praias, é um lugar muito barato, entendeu? É igual vocês já fazendo no Brasil, é muito barato, entendeu? Então, para você se locomover fora do navio, você andar num táxi, para você ir numa praia, entendeu? O pessoal que gosta, sei lá, de sair à noite, dormir também, vai ser tudo barato. Tá? É mais acessível, na verdade, né? Mas o que acontece? Daqui 2 dias você está nos Estados Unidos, está em Los Angeles, está em São Francisco. Então, tipo assim, você vai no lugar, você vai comprar iPhone, você vai comprar uma roupa, você vai comprar um telefone, comprar um relógio, é barato, entendeu? Entendi. E assim, tem aquele lance de ficar nos Estados Unidos, a cultura americana, é bacana, você melhora o inglês, entendeu? Então, assim, legal. O México é muito similar com o Brasil. Então, agora, quando você faz outras rotas, tipo, por exemplo, quando você vai para o Canadá, para o Alasca, você está só 100% nos Estados Unidos, bem dizer. Então, você falta esse lance barato que tem no México. Quando você faz, tipo, Miami, o Caribe é muito caro. O Caribe não dá para você ficar saindo sem preço. É porque lá a maioria do turista é americano. Então, os preços são para eles. Quando você vai para o México, tem muito turista mexicano. Sim. Então, é como no Brasil. Tem preço para todo mundo. Então, assim, ali é o melhor dos dois mundos, cara. Essa rota ali da Califórnia, ali do México, ali, cara, faz Cabo San Lucas, Mazatlán, é a melhor que tem, cara. É a melhor que tem, disparada. Disparada. Entende? É uma coisa que eu digo às pessoas. Se você puder um dia morar nos Estados Unidos, cara, vai pra Califórnia. Porque, assim, ó, você vai pro México em 2 toques. Bum! Entendeu? Essa parte do Pacífico ali, eu achei melhor do que a parte, tipo, de Cancún, entendeu? Eu achei melhor ali, entendeu? Do que faz Caribe ali. Né? E porque você faz por terra, né? Imagina que você já morando na Califórnia, você faz por terra. Você vai dirigir, não vai pro México, volta. Entende? Que é uma coisa que você vai em Miami, mas é de avião, mas também dá, entende? Mas eu acho que essa é uma ideia assim, cara, e a Califórnia é muito legal. A Califórnia é muito legal. Muito e como legal. eu pergunto para todo mundo também, por exemplo, assim, cara, como eu também faço, eu gosto de perguntar para a galera da visão de quem tá ali. Se você fosse eleger uma posição a melhor de trabalhar a bordo e o porquê, e qual a pior, na tua opinião, para trabalhar dentro do navio? Cara, assim, ó, essa é uma pergunta boa, tá? Essa é uma pergunta boa. Né? A pior posição, cara, é ser ajudante de alguma coisa. Você pode ser ajudante do capitão, você pode ser assistente do maître, tá? Você pode ser assistente tem um restaurante manager, né? Você é o assistente dele. Sempre que você é assistente, tem uma expressão, entendeu? Que é a B position. B é um palavrão em inglês que eu acho que muitos vocês vão conhecer, tá? Tipo assim, porque você só vai pegar os problemas. Se a coisa dá certo graças a quem está na posição, ao chefe. Não importa se você é garçom, não importa se você é gerente, não importa se você é médico, se você é o capitão, dá certo é quem está na posição que tomou a decisão, certo? Quando as coisas dão errado, é você que é o ajudante que tem que ir lá resolver. Por exemplo, você é garçom. Quem tem que correr com peso, com fazer as coisas, cara, é o ajudante, tá? Então, sempre a posição de júnior é sempre mais corrida, entendeu? Só que você tem que estar nessa temporada. Tem que ser temporada. Você tem que ter na sua cabeça, tem que ser promovido para a posição principal. Agora, a melhor posição a bordo, cara, assim, ó, você tem que ver com duas coisas, entendeu? É quando você sente bem no que você está fazendo. Quando você domina aquilo ali, cara, entende? Aí, cara, você pode trabalhar no dia certo. O importante é não ser ajudante de alguém. Você tem que ser responsável por alguma coisa. Tem que ser responsável. Olha que legal. É a primeira vez.
É a primeira vez que eu escuto isso em uma das conversas que eu tô tendo. É a primeira vez que eu tô escutando isso através de uma conversa que eu tô tendo, e é legal ter essas visões de vocês, porque a gente aprende muito, né? Ou seja, o resumo, a pior posição é ser ajudante de alguém. Exato, não importa do que, cara. Você pode ser o staff capitão. Staff capitão seria assim, faltou o capitão, tem um staff capitão. É o camarada que é o segundo dele. Cara, esse cara só pega a bomba, bicho. Ele só leva a bucha. Entendeu? Tipo assim, o capitão não quer nem ver uma coisa. Só leva a bucha, cara. É a posição da bucha. Entendeu? Tipo, você é assistente do gerente do restaurante. Quem vai estar lá às 5 horas da manhã, cara, vendo quem chegou atrás e quem não chegou, é o assistente. O restaurante de imagem nunca vai estar lá. Entendeu? Quem tem que montar a escala das pessoas, nunca é o maître, é o ajudante do maître. Aí vai, libera eu nesse navio, libera eu naquele porto. O maître não vai ver isso. Entendeu? E só pega a parte boa, né? Exatamente. Só que, assim, é o filtro do filtro do filtro. Por isso você ganha mais. Né? Agora, assim, ó. Exatamente. Tá? Agora, sim, ó. Quando eu digo assim, a melhor posição tem que ser a posição que você dominou. Não importa se você trabalha no guest service, porque assim, ó, muita gente, o guest service não faz nada. O cara pensa assim, né? O guest service não faz nada, tá lá no botão. Mas é o camarada que vai. Por exemplo, uma vez pra ter uma ideia, né, cara? Eu tava no navio, o camarada caiu, cortou o braço. Aí ele pediu, você tem um band-aid? Eu tava passando, né, cara? Agora estou passando. Olha, eu não tenho, mas eu posso levar o senhor até na enfermaria. Chegou lá na enfermaria, ele teria que pagar para ser atendido. Ele não quis, não, cara, só um band-aid, então vai lá na recepção. Você viu o cara na recepção teve que lidar com aquilo ali. Ele não podia colocar o band-aid, o camarada tava com o braço, como é que ele ia colocar sozinho? Só para dar um exemplo de como é difícil ser guest service. Muitas vezes as pessoas não veem isso. A gente só vê o lado bom. O camarada não tem carregar peso. Sabe o que a galera vê do guest service? As bandeirinhas que carrega dos idiomas que fala e o uniforme branco. Só que não esquece do problem solving que ele tem que ter ali, sabe? Então cada posição tem a sua responsabilidade, né? Cara, pra tu ter uma ideia, na Prince tem um negócio bem legal. Quando você trabalha aqui garçom, você tem um dispositivo. E esse dispositivo que a empresa te dá, você tem acesso, é um celular, né? Aí você tem acesso lá a um aplicativo deles, que é o Service Excellence. Então, toda reclamação dos passageiros, você vê lá. Cara, eu tô lá vendo lá, o camarada reclamou lá, olha, tem um cara dormindo pelado aqui entre mim e minha mulher. No meio da noite. Aí o cara... cara, eu dou risada, porque assim, mas é um caso sério, cara. O camarada fez a reclamação do guest service, o cara saiu aqui. Aí o guest service voltou lá, liga de novo a mulher do cara. Olha, tinha um camarada aqui, estava deitado aqui, não sei como é que ele entrou, estava com cheiro de cachaça, deitado aqui no meio, mas já foi embora. Bom, depois lá eles conseguem ver, porque vocês conseguem ver se alguém usou para entrar ou não. Eles viram que ninguém entrou lá, sem que ele tivesse deixado entrar, né? Se a pessoa tivesse mordido entrar, ela andando pelo corredor, teria aberto todas as portas. Então não tinha ninguém, cara, na realidade, entende? Ofereceram para trocar de quarto, mas assim, você imagina, cara, você no meio da noite, alguém ligando para você, assim, olha, porque eu pergunto, você quer que mande o security aí, né, cara, o segurança? Ou não precisa. Então, um negócio meio estranho, né? Mas assim, só imagina eu tendo que lidar com esse tipo de coisa. Seguramente ali tinha um negócio de troca de casal, alguma coisa que não estava certo. Entendeu? Tanto é que ficou por isso que ninguém reclamou mais nada. Então é óbvio que tinha coisa mais. Um dos dois do casal não sabia o que o outro estava fazendo. Mais ou menos isso. Ou seja, pegou uma bomba que não era dele. Agora, você imagina, sei lá no guest service, de madrugada, lá, entende? Alguém pega e diz assim, ó, pelado aqui, pelado aqui. Lidar com os problemas. São coisas que, entende? Por exemplo, eu lembro que você tem que você gosta, você faz, você tá bem, você domina isso ali. Entendeu? Eu domino isso aqui, eu tô trabalhando na navio nessa posição, eu consigo resolver os problemas. Entendeu? Se você está fazendo, o teu chefe confia em você, o teu assistente, que você não é assistente, confia em você. Então você se sente bem. Terminou o teu turno, você se sente bem. Entendeu? Você se sente bem. Sim. Porque, cara, assim, é muito mais, né, cara? Certo. E como é que você avalia, Ernesto? Assim, o Ernesto antes de embarcar no navio e o Ernesto depois de embarcar no navio. O que mudou tanto para você? Cara, assim, a primeira coisa foi o inglês. Eu achava que eu falava inglês, tá? Hoje eu vejo qualquer filme em inglês, eu tenho um conversa em inglês. Tá? Isso, cara,
A coisa mais importante que te dá o navio é o inglês. Pensa, por exemplo, se você vai fazer tem uma empresa aqui na minha cidade, aqui, cara, para você fazer um curso de 3 anos de inglês custa 15 mil reais. Tá? Eu sei disso. Eu não vou citar o nome da empresa, mas é 15 mil reais. Cara, e eu vou lá, os caras não falam inglês que eu falo. Tá? Por quê? Porque eu falei todo dia. Então o contrato é um dia inteiro em inglês. Mas você acredita que o inglês, até para a gente até separar uma coisa interessante aqui, você acredita que o inglês que você comentou, ele é por conta do que você aprendeu no navio, porque a gente fala do inglês de navio, que ele é um pouco mais difícil de entender, ou pela pluralidade que tem dentro do navio, de você pegar vários sotaques, seja do texano vindo a bordo, seja do filipino, do indonésio, do brasileiro. O inglês do navio tem muitos jargões, tem muitas palavras de outras línguas que está incluído aqui, mas acima de tudo, cara, quando você anda pelo navio, está tudo escrito em inglês. Está escrito em inglês certo. As coisas estão escritas em inglês certo. Quando as pessoas vêm falar com você, elas vêm falar com você em inglês. Então a tua mente começa a funcionar em inglês. Você começa a sonhar em inglês. Você começa a pensar em inglês. Porque é 100% do teu dia. Entende? Entendi. Você não tem dia de folga para o inglês no navio. É dia e noite em inglês. E a quantidade de brasileiros que trabalham no navio é muito pouca, comparado com outras nacionalidades. Então, assim, é realmente muito inglês. E assim, cara, mais de 90% dos passageiros, cara, são americanos ou de lugares que falam inglês. A não ser, claro, você vai trabalhar na MSC, que está fazendo ali a rota da Itália, provavelmente vai ter muito italiano. Tá? Mas, assim, o teu inglês, cara, melhora muito. Melhora muito. E o que acontece? Você não vai ficar só ali conversando no inglês de navio, você vai conversar com o passageiro, você vai descer do navio para conversar com as pessoas, então você vai começar a ver televisão, você vai começar a fazer treinamento, curso. Então, o teu inglês melhora demais. Hoje, cara, eu vejo filme 100% em inglês, sem legenda, sem nada, sem nem legenda em inglês. Já teve um ponto que comecei a ver filme com legenda em inglês, tá? Agora, claro, se você não tem contato com ninguém, por exemplo, você vai ter o trabalho, não faz amizade, mas mesmo assim, cara, não, cara, o teu inglês melhora muito. É outro nível. Então, essa é a primeira coisa que eu vejo assim. Hoje eu falo inglês. Então, qual que é a vantagem disso? Por exemplo, eu penso, cara, em no futuro abrir uma pizzaria aqui no Brasil. Tá? Então, por exemplo, hoje quando eu vou buscar uma receita de pizza, se eu procurar uma receita de pizza em italiano, eu acho 100. Se eu procurar em inglês, eu acho 1 milhão na internet. Se você for procurar um vídeo de massa tradicional italiana no YouTube, por exemplo, você encontra uns italianos explicando em inglês. Muito mais material do que em italiano mesmo. E eu falo italiano, mas é muito maior. Se você hoje, por exemplo, você vai ver você quer aprender alguma coisa, cara, você procurar em inglês, é muito mais fácil você achar do que na língua original. Então, assim, o inglês ele te abre muitas outras portas. O inglês tem acesso, entende? Então, quando você vai trabalhar no navio, é tão interessante que, assim, é o que eu te digo, você vai trabalhar hoje no navio, você vai gastar pouco dinheiro para começar. Você vai pagar alguém para te ensinar o inglês de navio, você vai pagar uma agência para te ajudar a fazer os vistos, você entende? Você vai fazer um exame de saúde, o seu investimento é muito pouco que no primeiro mês você já tirou, tá? Como tripulante. O que acontece? Depois você está sendo pago para trabalhar. E nisso o seu inglês vai melhorando. Sendo que você não tem a preocupação de tirar visto, de não sei o quê, de médico, tem que estar tudo dentro. Então isso te joga lá na frente, cara. Joga lá na frente. Então, a primeira coisa que eu vejo assim, hoje a minha mente é muito mais aberta. Depois tem uma outra coisa. Por exemplo, hoje você quer ir comer uma comida vietnamita, indiana. No navio, cara, tá lá de graça, no buffet da tripulação. Você vai no navio da tripulação, todo dia uma comida tem comida para todos os gostos. Por exemplo, hoje você vai lá e vai experimentar como é que é uma comida indiana. Cara, quanto não custaria isso você fazer isso no Brasil? Então, você entra num ambiente multicultural, é muito legal. Então, você tem acesso a essas coisas. Entendeu? Você aprende muita coisa. Esse é outro ponto, tá? Então, tipo assim, pô, cara, então os teus sabores, o teu, como é que diz, o teu taste, o teu paladar muda muito. Muda. Porque você começa a apreciar coisas diferentes, tá? O teu paladar muda. Certo? Você já não... O teu paladar eleva. Então, a tua mente eleva, o teu paladar eleva. Depois, o teu jeito de se vestir, você começa a ver outras populações se vestir, você começa a aprender isso. Então, o teu conceito de como viver muda, né? Você se torna uma pessoa mais multicultural. Então, como pessoa, cara, você leva muito mais. Você começa a descobrir que vale mais saber fazer as coisas
que saber como se faz. Por exemplo, assim, ó, você entende que é muito mais importante você saber fazer algo do que ter um diploma. É muito mais importante você falar inglês do que ter um diploma. Isso é mais importante. E você entende que o mundo valoriza isso mais. Entendeu? O mundo valoriza isso mais. Porque às vezes a pessoa acha que o pedaço de papel vai garantir alguma coisa e, na verdade, em algumas circunstâncias, não é isso que a companhia ou o contratante está precisando. Porque no papel você pode colocar qualquer coisa, né? Agora, eu quero ver no dia a dia, na hora que você está ali lidando com as situações, os problemas, é diferente. Com certeza. Então, assim, esse é um ponto. Depois, cara, uma outra coisa que te muda bastante, por exemplo, hoje eu estou no Brasil, tá? E, cara, as pessoas, por exemplo, quando começam, elas têm uma visão muito local. As pessoas que não viajam, que não saem do país, eu gosto mais do ovo cortado em cima, eu gosto mais do ovo cortado embaixo, entende? E brigam por isso. E você vê que isso é tão pequeno, cara, isso é tão pouco influente que você não dá valor para isso. Eu vejo as pessoas no meu dia a dia discutindo sobre coisas que eu totalmente não dou valor. Eu vou buscar meus filhos na escola e vejo as pessoas comentando na rua sobre coisas que eu totalmente não dou valor, porque eu sei que não tem valor. Entende? É política, é gosto, é time de futebol, cara. Então, assim, você começa a ter uma visão, você começa a ver como é que se fala, a big picture, né, cara? Você começa a ter uma visão muito mais ampla das coisas, muito mais ampla. Você vê que certas discussões realmente não levam a nada, não te trazem nada, não dão nada, então você não perde tempo. Porque no navio, cara, você não faz coisas que perdem tempo. No navio você não pode perder tempo. No navio você não pode perder espaço. Então, o que acontece? Todas as coisas que fazem perder espaço, então você não foca nisso, naquilo que é importante. Por exemplo, eu botei no curso de inglês, eu botei meu filho no curso de violão, meu filho no curso de futebol, entende? Coisas que fazem parte, coisas que vão melhorar a tua vida lá na frente. Por quê? Porque a gente começa a perceber coisas diferentes. Então, assim, como pessoa te muda, entende? Com o dinheiro, eu aprendi a lidar com o dinheiro muito melhor. Tá? Por exemplo, hoje eu vejo o dinheiro como um instrumento para investir, entendeu? Por exemplo, o dinheiro que eu fiz no meu último contrato, eu estou investindo para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Legal. Até isso que eu ia falar assim, ó. Exato, até isso é uma das coisas que a gente estava conversando esses dias, né? Você foi para os navios, fez as suas experiências, você nos procurou, você fez a questão do contrato na Princess através da Portside. E agora, só para dar um pouco de spoiler aí para a galera, através da Portside também, nós estamos no processo aí para ir para os Estados Unidos, morar 1 ano lá, trabalhar legalmente. Aí, e outra oportunidade surgindo aí, né, Ernesto? Não, então, e legalmente, eu acho que esse que é o ponto, é legalmente. Entende? Legalmente, porque é muito importante fazer as coisas certas. Entende? Muito importante fazer as coisas certas. Entende? Então, assim, é esse o ponto que eu acho, entende? É sempre você elevar a tua experiência. Então, quer dizer, o navio ele vai te levar uma experiência a mais. Não é um fim de si mesmo, eu quero ir para o navio, eu quero estar no navio, não é ali. Isso ali é uma chave de acesso para um outro nível, entende? E, claro, para você. Então, assim, graças a Portside ali, entendeu, cara? E com visto de trabalho para os Estados Unidos, entende? Graças a ter feito as coisas certas, entende? E uma empresa. Tu vê, conheci a Portside através do navio. Uma coisa que. Quantas pessoas querem ir para os Estados Unidos? Olha só. E ficam, e sei lá, indo como o coiote, indo pelo. Não sei onde, entende? Como turista, entrando no clandestino, ou indo como estudante, mas não queria ir como estudante, queria ir para trabalhar, entendeu? O navio me proporcionou hoje aqui um emprego, entendeu? Para os Estados Unidos, um documento. Então, assim, isso é uma coisa que o navio te proporcionou. Graças a Portside ali, a agenciamento de vocês ali deu certo. Entende? Então, se não fosse, só que assim, se não fosse o navio, se não fosse a Portside com a Princess, não teria como. Assim, mais uma vez, né? A gente dá um empurrãozinho no candidato que já está desenvolvendo ali. Ó, você deixou as suas portas abertas aqui com a gente, fez tudo que tinha que fazer da melhor forma e é isso que a gente proporciona, né? O candidato que ele faz as coisas direitinho, a gente sempre vai colocando ali outras propostas que vão acontecendo, e aí, se o candidato sentir a vontade, que nem foi o teu caso, você me procurou perguntando ali outras ideias, eu falei assim, por que você não pensa nessa daqui? Foi tipo, não, beleza, tô dentro, bora lá, e partiu o US. Tá vendo? Cara, versão... E é aquela história, né, cara? Eu acho assim, tu pensa, uma experiência como essa agora, 1 ano,
que tu pode proporcionar mais? É hoje que eu penso. Eu não penso, tá, mas eu vou ganhar esse dinheiro, ou, sei lá, vou morar em tal lugar. Cara, o que essa experiência pode levar a um outro nível lá em cima, que eu não estava esperando. Que eu, quando comecei a trabalhar em navio, não pensava, entende? E tu vê, né, cara? Eu comecei a trabalhar em navio porque minha mulher ficou grávida de gêmeos. Eu ia duplo. Olha, e é raridade, ó, vou te falar que é raridade a esposa mandar o marido ir assim, né? Porque geralmente quer estar junto. Não que ela não queria estar junto, mas particularmente assim, eu admiro esse apoio, porque isso não é sempre que acontece, né? E ela que te deu esse empurrão de ver no Facebook, você foi lá e aplicou e foi. Não é, cara, assim, ó, você ter o apoio da família é importante. É importante. O apoio da família é importante. Porque, querendo ou não, cara, assim, ó, quando você tá lá, cara, nem tudo é festa, né? Então tem os dias que são mais escuros, tem os dias que bate, entendeu? Então você pensar, por que eu tô aqui? Que diferença faz eu estar aqui na vida de quem tá lá? Entendeu? Todo você ter pessoas em casa ajuda muito, entende? Sim. Eu tive essa experiência, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostava de fazer era tocar na aliança, assim, eu tocava na aliança, entendeu? E sentia, entendeu? Tem alguém lá. Isso dava aquela respirada, ok, vamos de novo. Vamos lá, mais um dia. Tinha um propósito, né? Eu acho que isso aqui... Tinha um propósito. Sim, isso ajuda. Ernesto, assim, só tenho a te agradecer pelo teu tempo, pela tua dedicação de estar aqui conosco e até para a gente finalizar nosso bate-papo, qual que é a dica que você dá para quem está chegando agora e que quer ir trabalhar no navio, com tudo que você aprendeu, com toda essa vasta experiência que você tem, porque não é pouca, até mais do que a minha, do sentido de contratos que você fez a bordo. Embora seja no mesmo setor, eu também trabalhei nessa posição de waiter a bordo, depois eu cheguei a head waiter. O que você dá de dica para quem está começando, para que essas pessoas, assim, tipo, vamos lá, encurte um pouco o caminho que para você talvez tenha sido um pouco mais difícil e que você pode deixar de dica? Cara, assim, ó, a primeira dica da pessoa é desenvolver resiliência. Palavras-chave para trabalhar em navio é resiliência. Entendeu? Resiliência, por exemplo, é você acordar de manhã e tomar um banho gelado. Você não está acostumado a fazer uma coisa, sair da zona de conforto. Tá, se você toma todo dia banho gelado, não vai mudar. Então, ok. Entendeu? Assim, desenvolver resiliência. É estar fora da zona de conforto e me sentir bem. Entendeu? É bater o meu pé no canto da mesa e não xinguei. Entendeu? Desenvolver resiliência. Né? É a primeira coisa. Isso você pode começar a desenvolver desde já. Tá? Por exemplo, não passar numa entrevista ou aprender com o que eu errei e passar na outra. Entendeu? Buscar informação, entendeu? Sabe? Investir, cara, porque muitas vezes o medo que a gente tem quando está começando a entrar nesse navio é investir dinheiro. A gente pensa, mas eu não vou pagar por isso, Cara, esquece. Vale a pena. Investir num curso de inglês, quer voltar para o navio, vale a pena. Você pagar uma assessoria, vale a pena. Entendeu? Vale a pena. Um mês de trabalho no navio, você tira. Isso aí esquece, cara. Isso aí, entende? Cara, um mês de navio, tem gente no Brasil, cara, que tem que trabalhar um ano inteiro para ganhar o que o camarada ganha num mês de navio. Realmente, é só depois que você tá lá dentro que você vê que realmente é assim, você pensa, nossa, por isso de outra forma. Entendeu? Sabe? Escutar o que a tua agência te diz, entende? Sabe? Isso é muito importante. Ter resiliência, saber escutar o que as pessoas falam, entendeu? Procurar, entendeu? Quero que você tiver que pagar alguma coisa, paga, faz, acho que vale a pena. Isso aí. Legal. Até assim, vou só complementar assim, porque essa parte do pagamento, às vezes as pessoas acham que a agência cobra, tá? E aqui eu vou até fazer um alerta para isso, porque aqui na Portside nós não cobramos do candidato valor nenhum de processo seletivo, né? O candidato quem nos paga é a companhia quando a pessoa está dentro do navio. É verdade. Quando o Ernesto fala um negócio de... porque assim, às vezes tem gente que talvez vai pensar assim, nossa, mas eu tenho que pagar para ir para o navio? Não é que você tem que pagar, você tem que fazer documentações, e essas documentações têm custo. O exame médico, não, você expressou certo, é porque assim, pra gente é tão comum, e para você que já é tripulante calejado, digamos assim,
é fácil de entender, mas quem está chegando, às vezes vai fazer assim, nossa, mas então eu tenho que pagar para a agência? Não, você tem que fazer o visto, se você for para a companhia americana, o passaporte, os exames médicos, aquelas documentações para você ir para bordo, né? E até fica aqui... e até fica aqui um alerta que se você for para uma agência e essa agência estiver cobrando de você taxa de recrutamento, tá errado, porque isso não existe. Isso não existe. Entendeu? Nunca paguei taxa de recrutamento. Se alguém te pedir dinheiro, ó, vai aplicar, mas tem que sair, sai fora, porque não é nada. A gente sabe que existem empresas assim no mercado, tá, Ernesto, que agem dessa forma. É interessante isso, que, por exemplo, quando eu comecei, eu fiquei nessa... meu primeiro contato, eu fiquei meio assim também, tá? Porque é tudo pela internet. Então, você não tem um lugar que você vai e conversa. Então, eu fiquei meio assim. Só que uma coisa que eu pensei comigo, até quando eles não me pedirem dinheiro, eu vou fazendo as entrevistas. Eu mandei um currículo, não me cobraram nada. Fiz uma entrevista, não me cobraram nada. Fiz outra entrevista, não me cobraram nada. Chegou a data para mim embarcar, só que aí eu tinha os gastos, tinha que tirar um passaporte. Então, mas até aí, eu falei, bom, mas se uma coisa vai ficar para mim. Então, eu também fiz, não me preocupei. Tem que fazer um exame de saúde. Bom, o exame de saúde eu faço. Porque se eu não for, eu fiz o exame de saúde para mim. Tipo, eu basicamente fui com essa mentalidade. Mas assim, em nenhum momento de pagar ninguém, cara. Você paga por coisas que são para você. Entende? Sim. Como se você vai hoje, né? Por exemplo, tem algumas empresas, olha só, tem algumas companhias que elas pedem para você pagar a passagem. Tem outras que não. Entendeu? Só que é aquela história, cara. Eu vou te dar um conselho. As empresas que cobram a tua passagem quase sempre são melhores daquelas que não cobram. As pessoas ficam tão assustadas quando a gente... Eu sei disso porque a gente, assim, no processo a gente... Eu trabalhei em empresa que eu tinha que pagar minha passagem e era muito bom o salário, então eu pagava com gosto. Então, assim, a gente sabe que às vezes quando a gente fala com um candidato aqui, essa companhia aí não tá pagando a passagem, você vai? Não, tem que pagar a passagem, eu desisto. Ele faz a conta só do que ele tem da passagem, mas ele não vê o quanto ele vai ganhar, né? Então, assim, olha, óbvio, não são todas, mas tem algumas que tem que pagar. E eu paguei upgrade. Eu já paguei upgrade de passagem que o companhia me fez. Porque valia tanta pena, cara. Tipo, sabe? Cara, vale a pena. Eu acho que se você tem um filho, entendeu? Quer botar ele no navio, vale a pena. É um ambiente seguro, tá? Pessoal aí que tem muita gente, cara, que eu conheço, gostaria de mandar os filhos para trabalhar em cruzeiro, tá? Não só você tem um irmão mais novo que fala inglês, tá aí uma oportunidade, cara. Manda o teu irmão, manda o teu filho, manda o teu sobrinho, entendeu? Financia para ele fazer um exame de saúde. Ernesto, a quem tá querendo mandar, hein? Ernesto, há quem tá querendo mandar para se livrar do BO e há quem tá querendo mandar porque é para ganhar experiência, né? Então, cara, que é o seguinte, ó. O cruzeiro, cara, é um ambiente seguro. Primeira coisa, ambiente seguro. Lá ninguém, cara, vai passar a mão em ninguém, assediar. Cara, tira essas coisas da cabeça. Lá tem RH, é um negócio bem seguro. A pessoa faz as coisas que ela quer fazer, né? Agora, é um ambiente seguro, tá? É um ambiente controlado, é um ambiente que tem saúde, a alimentação é boa, cara. A comida no navio é boa, tá? Mas quando eu trabalho, quando a gente... mas, cara, é boa. É limpa, é boa. O navio é bom. Pode ser que não seja do teu gosto, pode ser que seja repetida. Pode ser que você foi de manhã lá, era uma comida, você voltou no outro dia era a mesma. Cara, é boa. Que normal, às vezes enjoar, mas não quer dizer que você não é passageiro, ruim, né? Você é tripulante. Sim, mas na casa da gente, a gente não come comida diferente todo dia, né? Não é todo dia que tem churrasco e maionese, né? Então, assim, você tá indo para trabalhar, tipo, né? Mas, assim, eu acho um negócio bom. Se você for estudar numa faculdade americana, por exemplo, você vai comer no refeitório lá na cafeteria lá, cara, mais ou menos é que é a mesma coisa, tá? Então, assim, eu acho bem válido, tá? Tem muito respeito, entende? Então, assim, você também pegar, cara, fazer o teu filho, um sobrinho, coisa, isso aí é excelente, porque, e assim, você volta pro Brasil hoje, cara, você não vai mais trabalhar no lugar que é, pega ele, ganha ele, volta, paga popular, termina, vai trabalhar no que você gosta.
Entende? Sim. Usa o cruzeiro como um acesso para algo a mais, entendeu? Eu acho É que isso aí é porque muito... nem é para a vida toda, né? Eu conheço pessoas que já tá há mais de 30 anos embarcando. Eu conheço pessoas, mas aí é uma decisão da pessoa. Cada um tem um time, né? Então, assim, o meu foram 6 anos, talvez até ficaria um pouco mais. Mas hoje, por exemplo, nos meus padrões de vida, no sentido do que eu acredito, Luiz, em relação a ter filhos pequenos, para mim é uma coisa que pesa. Eu não voltaria a estar tipo, longe da minha esposa e dos meus filhos. Mas tem gente que nem você foi, tua esposa estava grávida. Cada um tem uma coisa que prende ou que não prende, né? Certeza. Não, cara, assim, ó, eu acho que são coisas assim que vale a pena, cara, vale a pena. Você como pessoa muda muito, entendeu? Cara, se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de viajar, vou fazer, ó, você se arrisca fazer um mochilão, cara, cruzeiro vale a pena, vale a pena. Mas assim, resiliência, não ter a mente aberta para coisas, ser maleável, entendeu? Desenvolver resiliência é muito importante, Sim. porque é bom, mas não é simples, né? Não é tá ali, ó, pega aí, né? E assim, cara, entende? Como profissionalidade, cara, É muito os teus bom. olhos abrem para um modo como as coisas fazem, que é incrível. Obrigado pelo teu tempo. Valeu, Foi Luiz. bem legal a Obrigado nossa aí. conversa. Teve vários Obrigado, insights legais que você colocou. cara, que agora é outro nível, né, cara? Depois quando você estiver lá nos Estados Unidos, a gente faz até uma live você falando de como é que Então, tá a tua pra ver como é experiência que lá. foi. Então, eu falei para minha esposa, minha experiência, que agora é o terceiro ciclo da minha vida. O primeiro foi na Itália, que é lá na Europa, lá uns anos. Depois fui pro navio, outro ciclo. Falei, agora é um outro ciclo. Agora vamos ver o que vai acontecer. Agora Isso é um outro aí. ciclo, outro momento. Vida nova, outra saída de zona de conforto para aprender mais coisas novas, né? Te convido para fazer o cadastro no site e começar um processo seletivo, seja para os navios, como vocês viram aqui, ou também para as outras oportunidades que nós vamos te mostrar nos hotéis e resorts nos Estados Unidos, tá bom? Espero ver vocês em algum processo. Um abraço! Marcelo, estou aqui hoje para agradecer ao Luiz, à Thaís, a todo o time da Portside que tem me ajudado desde o início nessa trajetória do meu primeiro embarque. Eu sou Maria Luz, para mim foi a melhor experiência que eu já tive na vida. No caso, eu estava trabalhando na minha área, com o que eu gosto, conhecendo o mundo, treinando inglês. Então, assim, se você tá aí com alguma dúvida se é a coisa certa a se fazer, cada um com sua própria experiência. Pela minha, eu digo, vai, se joga, que é muito bom. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Henrique. Foi uma experiência sensacional, uma experiência de trabalho internacional onde você conhece os seus limites, onde você consegue adquirir conhecimentos em novas culturas, você vai treinar o teu inglês lá dentro, você vai conseguir economizar uma grana muito boa. Se você está interessado em trabalhar em navio do cruzeiro, se você tem essa vontade, se você tem essa disciplina, a agência Portside é uma agência excelente. Foi assim, ó, excelente. Foi uma experiência surreal. Olá, lindezas de viver, tudo bem? Eu sou a Jali, massoterapeuta da MSC Áurea Spa. Bom, se você pretende viajar ao mundo, ganhar uma moeda mais forte, a vida a bordo definitivamente é o melhor caminho e eu amo o que eu faço. E eu amo o meu trabalho. Se é esse o teu objetivo, corre para Portside, se inscreve e eu te encontro pelo mundo. Até mais.